Nós vamos tratar hoje sobre esse assunto, essa passagem, essa narração, essa narrativa aqui, que está aqui no capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. É interessante que o texto começa com o verso 53, né? Olha só que coisa interessante. E cada um foi para a sua casa. E vai terminar essa passagem aqui, todo mundo indo para a sua casa também. É interessante isso aqui. Muito interessante. O confronto aqui da... O que nós vamos tratar hoje, irmão, nesse texto aqui hoje, é sobre a graça, a culpa e a graça redentiva de Deus. Não é? Aqui é muito interessante esse retrato que está aqui, essa cena que está aqui. É uma cena que choca, até aqueles que leem esse texto aqui ficam chocados da maneira, né, o modo, né, operandes, de como essa mulher adúltera aqui, ela é colocada diante de Deus, né, diante de Jesus Cristo. E nós vamos estar analisando justamente essa cena aqui, confrontando a culpa aqui com a graça redentiva de Deus. O texto diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pai, a tua palavra, Senhor, ela é uma palavra eterna. É uma palavra, Senhor, que consola, conforta, que exorta, que apruma, que traz, Senhor, salvação, que traz redenção, que aponta o nosso pecado, Senhor, e ao mesmo tempo nos chama ao arrependimento e ao clamor por perdão, Senhor. Agora que nós acabamos de ler, vamos analisá-la, Senhor, e nós carecemos que o Senhor nos dê luz e entendimento para aproveitarmos, Senhor, os teus ensinos aqui e aplicarmos a nossa vida. E a vermos e a percebermos, Senhor, a redenção de Deus exposta, revelada em Cristo Jesus. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos caminhar nesse texto aqui. João inicia o capítulo 8 narrando o encontro de uma mulher adúltera com Jesus. Um encontro forçado, podemos dizer assim. Ela foi levada à força, né? Ela foi levada pelos guardiões da lei, né? Os fariseus e os escribas, né? Que pertenciam ao Sinédrio. A cena é constrangedora. Jesus estava no templo com o povo e os ensinava. De repente, aparecem os escribas e fariseus trazendo a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Eles colocaram a mulher no meio de todos e disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. E perguntaram a Jesus: Tu, pois, o que dizes? Então, imagina a cena, o constrangimento, irmãos. Não é uma coisa assim violentíssima isso aqui.
Porque não estavam na rua, estavam no templo. Ora, Jesus estava ensinando lá no templo, a respeito do reino de Deus. De repente, esses guardiões da lei, os escribas e fariseus que pertenciam ao Sinédrio, principalmente os fariseus, chegam lá com essa mulher, pegam em adultério e colocam ela no meio de todo mundo e a acusam. Essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor Jesus, que está ensinando aqui ao povo a palavra de Deus, o que o Senhor tem a dizer com relação a isso? A lei também dizia que o homem envolvido no adultério não era isento da pena de morte. Ambos deveriam ser apedrejados até a morte. Contudo, o homem não foi trazido pelos escribas e fariseus. Então a gente começa a perceber aqui que há algo tendencioso aqui, a partir da motivação e da intenção dos fariseus e dos escribas. Este indicativo de que o homem não foi também levado mostrava que eles não estavam interessados em cumprir a lei de Moisés, mas, dependendo da resposta de Jesus, eles teriam motivo de acusá-lo de 2 crimes. Quais são os crimes que Jesus poderia cometer? O primeiro, se ele mandasse apedrejar a mulher, ele estaria quebrando a lei romana, porque naquele contexto Israel era cativa de Roma e a lei romana era quem dirigia a sociedade. Só os romanos poderiam condenar alguém à morte, como foi o caso de Jesus Cristo, né? Foi condenado por quem? Por Roma, não foi condenado pelo Sinédrio à morte, ele foi entregue a Pilatos, para que Pilatos o mandasse para a crucificação. Mas os judeus não levaram Jesus à morte. Por quê? Porque a lei de Roma não permitia isso. Então, se ele quebra, se ele manda apedrejar, ele seria condenado pelo tribunal romano. Complicado isso, né? Segundo, ele seria condenado pelo Sinédrio de blasfêmia por quebrar a lei de Deus, se livrasse a mulher do apedrejamento. Então você veja que a situação de Cristo aqui é uma situação difícil, não é? Não é? Difícil. A crise em João, capítulo 8, verso de 1 a 2, tem origem em João 7, 45 a 51, quando os guardas do Sinédrio foram enviados para prender Jesus no templo. Ao voltarem para o Sinédrio, sem a prisão de Jesus, eles foram interrogados pelos sacerdotes e pelos fariseus, né? Por que vocês voltaram sem a prisão de Jesus? E os guardas responderam, né? Jamais alguém falou como esse homem. Então a gente começa a perceber aqui a crise, né? É uma crise de autoridade. Eles queriam quebrar, destruir, né? Difamar a Jesus Cristo. Os sacerdotes, fariseus e escribas se revoltam, né, chamando os seguidores de Jesus Cristo de plebe maldita, porque nada sabiam da lei. Isso está no capítulo 7 de João, dos versos 45 a 51. Nicodemos, que estava nesse contexto, era fariseu, e aquele que foi ter com Jesus de noite, né, está lá em João 3, estava presente e diz aos sacerdotes e os fariseus: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, isso aqui antecede o que está acontecendo com Jesus diante dessa mulher adúltera. Então, o que era que eles estavam querendo? Eles queriam algo real, palpável, para condenar Jesus à morte. Então, o que está acontecendo em João 8, de 1 a 12, são os fariseus e escribas e sacerdotes buscando um motivo real de acusar Jesus de pecar contra uma das leis, ou a lei romana, ou a lei de Deus. No caso aqui, o mais explícito aqui seria a lei de Deus. Agora, presta atenção, irmão, a uma coisa aqui. O que é que esse texto está nos revelando aqui? A natureza humana pecadora é capaz de fazer coisas absurdas para destruir a reputação de uma pessoa justa, para satisfazer os seus interesses. Essa é a nossa sociedade, esse é o nosso contexto, esse é o contexto que está acontecendo aqui. Toda essa estrutura, né, essa artimanha, essa maldade disfarçada de religiosidade e espiritualidade. Nós somos cumpridores da lei, nós seguimos a Moisés, nós somos os fariseus. Tudo isso é uma capa de hipocrisia para destruir
né, a reputação de Jesus Cristo, a sua autoridade, né, diante de quem? Do povo, dos seus seguidores, dos seus discípulos. O nosso tema hoje é a culpa e a graça redentora de Deus em Cristo Jesus, no meio desse contexto da humanidade. Não é diferente da nossa sociedade, irmãos, é a mesma coisa, porque a natureza humana é a mesma. Nós somos capazes de coisas que nós nem imaginamos para livrar nossa pele de algum fato constrangedor. No caso aqui, não é uma acusação pública diante do pecado de uma mulher. O que é que esse texto nos ensina, irmãos? Primeiro ensina esse texto. Ninguém se faz justo culpando os outros. Ninguém se justifica culpando os outros. Isso é uma tendência da nossa natureza humana, da nossa natureza pecadora. Segundo o dicionário português, culpa significa é a consciência de ter feito algo errado ou de ter deixado de fazer o que é certo, acompanhado pelo sentimento de vergonha e remorso. Essa é a forma que o dicionário português conceitua a palavra culpa. E isso é aplicado em nosso contexto, porque as pessoas, quando se sentem culpadas, elas têm um sentimento de vergonha e remorso. Observe que no conceito dessa definição de culpa, nada tem a ver com arrependimento e pedido de perdão. Nada tem a ver. Está isento, está fora isso. Mas você sente remorso e sente vergonha de ter feito alguma coisa errada. Mas não há a consciência de que você tem que se arrepender e pedir perdão dos seus atos. Em algumas pessoas, a dureza do coração é tamanha que nem vergonha e remorso sentem. É o caso aqui do nosso contexto. Do que acontece aqui com os fariseus diante dessa mulher e diante de Jesus, tentando pegar Jesus, a mulher aqui é como uma isca. É como um motivo para isso. Esses homens não tinham, irmãos, qualquer sentimento de vergonha e remorso, e muito menos de arrependimento. É tanto que o próprio texto diz, a única pessoa que ficou com Jesus Cristo foi a mulher. Todos os outros foram embora. Porque se houvesse arrependimento a partir da pergunta de Jesus Cristo, todos teriam ficado e não teriam tirado a pedra nele. Todos teriam caído por terra. Porque, na verdade, irmãos, a única pessoa nesse contexto aqui, dessa história, que poderia tirar a pedra na mulher, quem era? Era Cristo. Porque era o único justo diante de todos ali. A origem da culpa não está no erro cometido ou de ter deixado de fazer algo certo, mas na natureza pecadora do ser humano. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi acusar o outro. Já observou isso em Gênesis? Adão acusou Eva e Eva acusou a serpente. Isto é, eles queriam se justificar transferindo a culpa, acusando o outro e não assumindo a própria culpa. O que é que está acontecendo aqui nesse texto aqui? Eles estão acusando a mulher, mas não estão assumindo a própria culpa como pecadores diante de Deus. Mas a mulher é pecadora, nós pegamos ela em adultério. O que se passa dos versos de 1 a 4 de João capítulo 8 é justamente a mesma coisa. Os escribas e fariseus acusam a mulher para se fazerem justos para si mesmo, para Jesus e para o povo, mesmo tendo em vista tentar Jesus Cristo. Porque essa era a intenção deles. O fundamento da acusação deles foi apontar o pecado da mulher e acusá-la de adúltera. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Eles estavam dizendo o seguinte: nós do Sinédrio levamos a sério, a moral e a ética. Nós somos exemplos de justiça, mas essa mulher não. Praticamente era isso, irmão, porque essa era a acusação. Eu acuso para me fazer justificado, para me colocar como justa a situação. É a transferência da culpa aí. Esse conceito de justiça própria e santidade baseado no zelo da lei de Deus, como os escribas e fariseus defendiam, era falso, pois seus pecados
eram encobertos pela hipocrisia de um título representativo que nada tem a ver com a justiça de Deus. A narrativa revela esse fato. Se escondiam numa postura de santidade, de zelo. Não é? Isso não se parece com o nosso contexto? Não é? Tanto na sociedade como dentro da igreja, não é? A gente se esconde, não é? Na nomenclatura de crente. Ah, eu sou crente. Você faz um monte de coisa, mas você é crente. Então você se esconde aí. Você diz, pastor, eu estou sendo perseguido lá no trabalho. Ah, é? Por quê? O que é que está acontecendo? Não, eles estão cobrando muito de mim. Estão me perseguindo demais no trabalho. Mas qual é o motivo? Não, porque eu tenho chegado algumas vezes atrasado no trabalho. E o que mais? Não, eu tenho relaxado um pouco da minha atividade lá dentro dos meus afazeres. Você está vendo? Se esconde numa postura de crente para dizer que está sendo perseguido e acusando a empresa de estar cobrando a responsabilidade dela que ela assinou no contrato. Você está vendo que é a natureza humana? E muita gente age assim, irmãos. Muita gente age assim. Nós podemos observar nesse texto como a natureza humana lida com a culpa. Nós temos aqui três formas, no geral. Primeira, negando que se é realmente culpado. Você é culpado, mas você nega a sua culpa. Como? Você exclui da sua vida, os padrões e costumes morais absolutos de Deus. Então, você pode fazer tudo sem um confronto moral da moral divina. Isso é, você não se sente culpado de fazer o que faz, porque para você tudo é lícito. O que acontece com a nossa sociedade hoje? Com os movimentos aí, né, lutando por sua evidência na sociedade. Né, os movimentos da minoria, gays, homossexuais, transexuais, papapá. Como é que eles bradam isso? Da mesma forma, nós não somos culpados do que nós somos, porque para eles não existe qualquer referencial moral divino, então para eles tudo é lícito. Então eles vão justificar a sua culpa, não é? Se levantando bandeiras para se autodefender dentro da sociedade e serem aceitos à força pela sociedade. É o nosso contexto hoje, na nossa sociedade. Segundo, tentando ser uma pessoa melhor. Então, é uma forma de você justificar a sua culpa. Como assim? Você procura a autoperfeição moral, de acordo com seus próprios valores e com seus próprios conceitos morais. Assim você não se sente culpado de quebrar as regras morais de Deus, pois você tem seus próprios conceitos morais que são melhores do que os de Deus. É da mesma forma que eles fazem também. Não, sabe, olha, a escritura, não, ela é muito radical. Eu aceito algumas coisas, outras não. Outras não. Então, você está criando seus próprios conceitos morais e se justificando, né, da sua culpa. E o terceiro é o mais comum aqui entre a gente, é o que está acontecendo aqui nesse contexto aqui, a transferência da sua culpa para o outro. Isso aqui, irmãos, como que isso acontece? Da seguinte maneira, não preciso me sentir culpado. Fulano faz coisas piores do que eu. Não é assim que a gente faz? A gente já pensa que fulano e beltrano faz coisas... Então você se justifica no erro do outro. Você está culpando o outro de ser pior do que você. O que é que os fariseus estão fazendo aqui com essa mulher? Ela é pior do que nós. Ela é uma adúltera e nós não. O que é que estou fazendo aqui? Transferindo a própria culpa da natureza pecadora para o pecado da mulher, da qual também eles eram pecadores. Você se justifica a si mesmo e fica em paz com sua consciência, pois fulano é muito pior do que você. Aqui dentro da igreja, né? Eu sou crente, eu tenho meus irmãos, mas olha, fulano é crente, mas ele faz coisa pior do que eu. Então eu sou mais santo. A pergunta é, esses tipos de atitudes realmente funcionam segundo a Escritura, diante de Deus? Irmãos, absolutamente não. O próprio texto está dizendo isso.
Quem tem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente vê aqui que eles foram saindo, a começar dos mais velhos até os mais jovens, não ficou ninguém. Você está vendo o confronto da verdade de Deus no coração desse povo aí? O que foi que essa pergunta, eles perguntaram uma coisa a Jesus, Jesus respondeu com outra pergunta. O que foi que aconteceu ali? Na sua versão, está dizendo isso, que marcados pela consciência foram embora. Na minha versão não diz isso. Mas essa é a verdade, porque a nossa consciência, queira ou não, ela nos acusa do nosso pecado. Não tem como, irmãos, você escapar disso. Davi, no Salmo 32, versos 2, 3 e 4, revela sua experiência com o peso da culpa. Diz assim: enquanto escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força se foi esgotando como em tempo de seca. Isso aqui é o tratamento de Deus com seu servo. Enquanto calei o meu pecado, os meus ossos secaram e as minhas forças foram se desgotando como em tempo de seca. O que o Salmo nos revela é a mão de Deus pesando na consciência sobre a realidade da culpa por causa do pecado. No verso 5 do mesmo Salmo 32, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. O que é que está acontecendo aqui? O seguinte, ao mesmo tempo que Deus pesa a mão sobre Davi, chamava-o para o arrependimento e para o seu perdão. Isso revela a graça redentora de Deus diante da culpa do pecado. O que é que Cristo está fazendo com esse povo aqui? A mesma coisa. A mão dele pesou na consciência das pessoas. Mas esse peso, irmãos, era para ter uma reação oposta a de ir embora. Era para ter reação de quebrantamento e de confissão. Porque assim é como Deus age na vida de um pecador. A sua graça vem para cobrir a sua culpa, para tirar a sua culpa. Quando o seu coração se quebranta e se arrepende dos seus pecados. E graças a Deus por isso, irmãos. Imagine eu e você aqui vivendo com o peso da culpa dos nossos pecados diariamente. Ninguém suportaria. A gente não suporta isso. Porque corrói a nossa vida, corrói a nossa alegria, corrói a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a espiritual. Nem pensar, vai embora, porque quebra a comunhão com Deus. Quando Deus, irmãos, Ele pesa a mão sobre a minha vida, sobre a sua vida, de algum pecado que nós fazemos, é para nós termos essa reação diante dEle. Correr para os seus pés, fazer como essa mulher fez, não saiu dos pés de Jesus Cristo, não saiu do pé dele, até que ele perdoasse o seu pecado. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é lindo demais, porque irmãos, como é que Cristo vem para o mundo de pecado e vai exigir perfeição desse mundo de pecado? Não tem como. Ele veio justamente para isso, para transformar esse coração em trevas pelo pecado. Por isso que ele andou entre os homens, trazendo a luz de Deus ao coração e à consciência do povo de Deus, para que houvesse salvação, libertação, alegria, e que esse peso da culpa não consumisse a vida das pessoas. Quantos e quantos irmãos, guardam pecado, são rancorosos, então se definem por causa da falta de perdão. Eu não perdoo, aquela dureza no coração. Transferem a culpa, se acham justos demais diante de Deus e dos homens. Esse fim é trágico, porque Deus vai continuar pesando a mão, e principalmente de crente. Crente não tem, irmão, que guardar rancor de ninguém. Crente não tem que negar perdão a ninguém, antes pelo contrário. Perdoe seu irmão, porque essa é a ordem de Cristo. Perdoar está lá no sermão, está lá na oração do Pai Nosso. Não é? Nós temos que perdoar, irmão, porque quando nós não perdoamos as pessoas, nós nos colocamos como alguém justo e mais sobre ela. E o que nós não somos pecadores.
Observe no verso 5 de João 8, eles estão aplicando literalmente a lei de Moisés como um sinal de que são justos e tementes a Deus. Moisés nos ordenou apedrejá-la. Porém, a lei era aplicada para ambos os adúlteros. Cadê o homem que estava com a mulher? Percebe a hipocrisia diante de Jesus Cristo? Que eles se escondiam, não trouxeram o homem, trouxeram apenas a mulher. O julgamento do fato se volta para o Mestre Jesus, pois eles já tinham o julgamento pronto, nós vamos apedrejá-la. Eles estavam dizendo para todos os presentes no templo ali, quem? Os saduceus e os fariseus, esses homens que se levantaram contra essa mulher. Nós sabemos o que fazer. E o Senhor, o que tem a dizer? Em outras palavras, o que é que o Senhor vai fazer neste caso? Vai desrespeitar a lei romana ou vai desrespeitar a lei de Deus? Para o público ali presente, que estava assistindo, não havia como Jesus escapar do laço colocado pelos guardiões da lei de Deus. Eles deviam ter pensado assim: Jesus será culpado, seja qual for a resposta. Aí teremos um motivo real de culpá-lo e condená-lo no sinédrio. Então essa era a expectativa dos saduceus, dos fariseus. Eles esperavam isso. Seja qual for a resposta de Jesus Cristo, nós vamos levá-lo e condená-lo ao sinédrio. Se ele disser para apedrejar, ele quebrou a lei romana. Tá, vamos denunciá-lo ao tribunal romano. Se ele disser para não libertar a mulher, ele quebrou a lei de Moisés, blasfemou. Então vamos levá-lo ao sinédrio para condená-lo também. É justamente o que o verso 6 nos diz. Eles diziam isto, tentando para terem de que acusar para condená-lo. Jesus, no verso 7, após a insistência deles, responde. Eles insistiram, ele estava calado, quieto. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. A resposta de Jesus dizia o seguinte: nenhum pecador se justifica diante de Deus acusando o outro. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Todos são indignos de atirar uma pedra nela, pois todos são pecadores e carecem da salvação de Deus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz para iluminar as trevas de vocês. Está lá no verso 12. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é gracioso demais. É a pura graça de Deus sobre a culpa, sobre o pecado. Isso é lindo demais, irmãos. Isso nos conforta, nos consola profundamente, porque mostra a nossa necessidade de perdão e de nós observarmos e olharmos o nosso próximo com a mesma fraqueza. E não exigir dele algo que ele não pode e que também nós não podemos. Nós não somos justos porque somos justos, nós somos justos porque Jesus nos justificou diante de Deus. É diferente a situação. É diferente de ter um conceito de si mesmo de justiça própria, de moral elevada e libada. Isso não existe em nenhum ser humano, irmãos. Ninguém tem isso. Ninguém tem. Essa moral altíssima e libada. Isso não existe, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus põe a natureza humana no mesmo nível, para que todo mundo se trate no mesmo nível. E qual é o nível aí? Conforme a graça de Deus. Dependemos dela. Dependemos dela todo o tempo. A segunda lição que esse texto nos ensina está nos versos 7 a 11. A culpa e a graça salvadora de Deus. Isso aqui me encanta, me encanta. Porque é uma graça salvadora presente, ativa, que move, que se move em nosso coração para que a nossa comunhão com Deus não seja quebrada. É a graça de Deus derramada sobre o seu perdão, sobre a sua intervenção, sobre a sua mediação, para que nós não nos sintamos melhor do que os outros, mas pelo contrário, para que nós levemos aos outros essa graça salvadora sobre a culpa do pecado. Vimos que a origem da culpa é o pecado, e isto está impregnado na natureza humana, e para ser livre da culpa original contra Deus,
É necessário a intervenção de Deus na vida do pecador por meio de Cristo Jesus. O que é que está acontecendo aqui? Isso! Ele veio com essa finalidade. Ele está no meio do seu povo, ele está ensinando a lei de Deus, ele está mostrando a graça redentiva de Deus, mostrando o perdão dos pecados. Deus está intervindo na história pela pessoa de Cristo. Aqui no contexto ao vivo e a cores, em nós espiritualmente. Os escribas e fariseus montaram um cenário para acusar Jesus de quebrar a lei de Deus ou a lei romana, dentro do julgamento de um caso de adultério. O que eles não esperavam era que Jesus respondesse com este argumento: quem tivesse em pecado, que atire uma pedra nela. Então, veja aqui o poder da palavra de Deus no coração dos homens que estavam lá presentes. Quem foi que ficou? Nenhum. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Vocês me perguntaram, o que tenho a dizer? Pois eu vou dizer. Ok, vamos cumprir a lei de Moisés. De que forma? Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Ele poderia fazer isso, mas os outros, nenhum deles. Nenhum deles. O desfecho da história é absolutamente inesperado pelos ouvintes e pelos guardiões da lei, os fariseus e os escribas. Primeiro, Jesus se inclina e escreve na terra diante dos acusadores da mulher, que permaneceram em pé. Ele nem olhou para a mulher, olhou. Continua. Segundo, após a insistência dos guardiões da lei, dos seus acusadores, Jesus se levanta e diz: quem de vocês já estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E voltou, sentou e continuou escrevendo. Terceiro, Jesus não tira a importância do sétimo mandamento: não adulterarás, praticado pela mulher, nem abole o apedrejamento exigido pela lei. Ele não faz isso, hora nenhuma. Quarto, Jesus diz aos presentes: vocês não são dignos de cumprir a lei de Moisés, que tanto querem. Todos são pecadores diante da lei. Está vendo o confronto aqui na palavra de Deus? Quinto, Jesus era o único que poderia atirar a primeira pedra nela, mas não atira, não joga. Irmãos, quando Deus tocou seu coração e você teve a consciência do seu pecado contra Ele, Ele jogou alguma pedra em você? Ele lhe jogou no chão, lhe humilhou no meio de todo mundo, acusando os seus pecados? Ele fez isso, expôs os seus pecados a público? Não, fulano eu salvei, mas o pecado dele é esse. Ele fez isso com você? Não fez, irmãos, com ninguém. Não fez com ninguém. Não fez. Talvez, talvez não, com certeza, no julgamento final, né, Deus vai julgar os homens por suas obras. E aí eles serão julgados, né, conforme a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Por que é que Deus não expõe o pecado dos homens? Porque Ele sabe como é que os homens vão julgar isso aí. Sem nenhuma graça. Sexto, todos foram embora por causa da consciência dos seus pecados, como diz no seu texto aí. E segundo, porque a intenção de ter um motivo para condenar Jesus Cristo caiu por terra. Ele não foi levado para o sinédrio nesse momento, foi lá na frente. Né? Foi lá na frente, que os fariseus continuaram, né, fustigando e tentando para pegá-lo numa blasfêmia. Mas aqui nesse momento aqui ele não foi. Ele não caiu, ele não foi pego nisso aqui. Sétimo, Jesus diz à mulher: vá e não peques mais. Há lugar no reino de Deus para pecadores arrependidos. Está vendo o que é a graça sobre a culpa? Literalmente aqui falando. Há lugar no reino de Deus para qualquer pecador arrependido. Eu li um livro uma vez que contava a história de um membro do Sendeiro Luminoso. Na época o Sendeiro Luminoso era aquele grupo terrorista peruano ali que defendia o socialismo, né? E eles eram assim atrozes, né, contra todo o regime, né, político, né, e social
de então, né? Então eles aterrorizaram boa parte da América do Sul, né? E o livro conta a história de um desses que foi preso pelo exército, né? Pelo exército peruano, e foi condenado à morte pelas atrocidades que ele cometeu, né? E aí na prisão, né, ele começou a receber a visita de um capelão. Isso está na história, né, do livro que eu li. Eu não lembro o título do livro, mas eu lembro muito bem disso aí, que isso me marcou profundamente os princípios desse livro, a minha vida, né? Então, ele começou a receber a visita desse capelão, e esse capelão começou a pregar o evangelho para ele. E ele se converte. Não é? Mas ele é levado ao fuzilamento, ele morreu fuzilado. E no dia do fuzilamento, né, o capelão caminha com ele até o paredão, né? E ele caminhando com o capelão, né, isso o capelão descreve no livro, né? Ele dizia o seguinte, ele dizia assim: eu sei porque eu estou sendo condenado à morte. Eu sei o pecado que eu cometi, então eu vou sabendo disso. Mas sei também que Deus me perdoou do meu pecado. Então eu vou porque os meus atos me levaram a isso. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? O que é que esse Senhor me confessou? A sua convicção de pecado e a convicção da libertação da culpa por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Pecado tem consequência, irmãos. É verdade. Então, mesmo Deus perdoando os nossos pecados, as consequências acontecem, vêm. É o caso aí. É o caso. Isso marcou minha vida, por essa questão aí. E ele foi fuzilado. Ele foi fuzilado ao Senhor. Então, Jesus diz à mulher, 7, vá e não peques mais. Há lugar no reino de Deus para pecadores arrependidos. Esse mesmo Senhor que pertenceu ao Celeiro Luminoso deve ter ouvido essa frase lá do capelão. Há lugar no reino de Deus para pecadores arrependidos. 8, Jesus respeitou a lei romana de pena de morte. E 9, naquele momento, eles não tiveram motivo para acusá-lo e levá-lo ao sinédrio. Em todo esse desfecho, o que nos impacta é a intervenção de Deus por meio da graça redentora de Cristo sendo derramada sobre todos. Mas somente a mulher foi alcançada. Somente a mulher foi aquela que foi exposta publicamente. Aquela que foi acusada não só pelos guardiões da lei, mas por todos que o viram ali, que iam apedrejá-la. Somente ela foi alcançada pela graça de Deus. Também eu não te acuso, vá e não peque mais. Foi a palavra de Jesus para ela. Que palavra de esperança, irmão, de redenção, de mudança, de transformação. Eu imagino como é que o coração dessa mulher ficou ao ouvir essas palavras de Jesus e não receber nenhuma pedra sobre ela. Ao olharmos para o pecado do outro, deveríamos olhar primeiro para o nosso, antes de apedrejar o outro com nossa justiça própria. É o que o texto também está nos ensinando. É o que o texto está nos ensinando, irmãos. A gente não vai alisar o pecado do outro, não vai fazer isso. A gente vai chamar, a gente vai orar, vai perdoar, mas vai também disciplinar. Para com isso, não faz isso mais não. Isso é muito feio, você está entendendo? Mas a maneira de abordar as coisas é como Jesus Cristo fez aqui, vai e não peque mais. Olha só, ele exortou a mulher. O que você faz está errado. Agora, você vai, mas você não vai pecar mais. A mesma coisa. O pecado é uma realidade em toda a natureza humana, deve ser combatido por cada um, à medida que a luz de Deus ilumina o coração do pecador com a verdade divina. É uma luta minha, é uma luta própria minha. Eu não devo me importar com o pecado do outro, ao ponto de acusá-lo. Porque a minha luta é contra o meu próprio pecado. Se eu vejo o outro pecando, eu posso chegar junto e exortar e orar por ele, e perdoá-lo, mas não acusá-lo. Por quê? Porque, irmãos, é uma luta pessoal de cada um.
E qual é o papel da igreja nesse contexto aí? Disciplinar os irmãos que são rebeldes nesse ponto aí. De que maneira? Da maneira bíblica, sentando pessoalmente com ele, conversando com ele pessoalmente, não levantando no meio do púlpito e acusando o pecado dele no meio do povo da igreja. Não é dessa forma que se faz. Não é dessa forma que se faz. Se trata com misericórdia, com compaixão, seja lá qual for o pecado. Acusar, apontar o dedo são atitudes da natureza humana, buscando se justificar no pecado dos outros diante de Deus. Isso não funciona. Isso não vai dizer que você é mais justo ou mais santo, mas pelo contrário, você é pecador como ele. E pior, você está acusando, quando você não pode acusar porque você também é pecador. Nos colocarmos aos pés de Jesus, clamando pela intervenção da sua graça para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, amigos, parentes, que não são crentes, é a atitude de quem tem a noção de que é pecador e carece da graça de Deus em Cristo todo o tempo. Todo o tempo. Você ora pelos seus amigos e parentes não crentes? Deveria orar. E não ficar cochichando, olha o que ele fez, olha o que ele deixou de fazer, olha como é que ele está agindo, olha o que é que ele está fazendo. Isso não vai adiantar nada na vida dele. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas começa a orar por ele. Irmãos, eu conheço um rapaz, né? Eu conheço um rapaz que era assim, terrível. Terrível. Você dizia assim, não, esse cara não tem jeito. Não tem jeito. E a família dele começou a orar. Isso aí sou testemunha. A família dele começou a orar. Ele se drogava, ele traficava, ele fazia um monte de coisa. Mas assim... E a família ali, ó, a mãe, as irmãs e tal, orando, irmãos. Quando menos se esperou, ninguém esperava. Deus converte esse homem, esse rapaz aí. E transforma a vida dele completamente. Da água para o vinho. Como está lá em João capítulo 2, né? Ali nas bodas de Caná, né? No final da cena, a única pessoa que permanece com Cristo é a mulher. Esse fato aponta para a luz de Cristo, iluminando o coração dela. O perdão de Jesus confirma isso nos versos 11 e 12. Ele diz assim no verso 11, também eu não te condeno, vai, não peques mais. E no verso 12, quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Para onde é que Jesus nos chama? Para a luz da vida. Terceiro e último ponto que esse texto nos ensina está no verso 12. Jesus é a luz do mundo. Jesus, no verso 12 do mesmo contexto, diz, eu sou a luz do mundo. O que acontece no contexto de João 8, de 1 a 12, é a manifestação da luz redentiva de Deus em Cristo no mundo. Naquele contexto ali. Esta manifestação foi impactante. Sua graça calou todos os acusadores, revelou as trevas de seus corações e trouxe o perdão que alcançou a mulher. O verso 12 é o resumo geral da realidade do que acontece nos versos 1 e 12 do capítulo 8. Todos estavam em trevas, andando na escuridão dos seus pecados, e Jesus apresenta-se como a luz do mundo. E mesmo sendo conhecedores da lei de Moisés. Mas de uma forma hermenêutica completamente errada. Mundo, nesse contexto do verso 12, é o mundo das trevas, da escuridão, da perdição causada pelo pecado. Mundo é a realidade espiritual de trevas em que vive a humanidade. Ela está aleijada de Deus por causa do seu pecado. As trevas é a ausência da luz de Deus na vida dos homens. Esta verdade é revelada nas ações dos homens para com Deus. Rejeição total de Deus. Jesus é a luz de Deus para a humanidade que vive em densas trevas. Segundo o escritor teólogo William Hendrickson, ele fala a respeito do comentário de alguns teólogos. É o seguinte: Jesus, ao dissipar as trevas do coração da mulher, revelou sua pessoa como a luz do mundo. Olha só. Como é que Jesus dissipou as trevas do coração dela?
sendo a luz do mundo. No verso 12, ele volta a dizer mais uma vez que é a luz do mundo. Ele estava cumprindo as promessas do Velho Testamento sobre a vinda da luz, da salvação de Deus para o mundo, para o seu povo, para o mundo, para a humanidade. Isaías 9,2 diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Olha o contexto que Jesus vem. Olha a realidade da humanidade. Trevas, sombra da morte. E ele vem para trazer luz. João é o evangelista que mais revela esse cumprimento com mais detalhe a respeito de Jesus sendo a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 5 nos diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus, como a luz do mundo, no contexto, está dizendo: eu anuncio a salvação dos pecados e a vida eterna de Deus, anunciada na lei de Deus. O verso 12 revela implicações para andar na luz de Cristo. Quem me segue, diz assim o texto. Seguir a Cristo implica em crer em sua pessoa, confiar e obedecer sua palavra com gratidão no coração. Isso acontece por meio do chamado de Deus. Observe que só a mulher permaneceu em sua presença sem ser apedrejada. A luz de Deus entrou no coração da mulher e por meio da graça de Cristo, ela foi perdoada. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Eu estou te salvando. Se eu não condeno, eu estou fazendo o quê? Estou te salvando. É lógico isso aqui. É lógico no texto. É lógico aqui no entendimento do princípio aqui. No verso 12 é também uma promessa. Há implicações e há uma promessa. Terá a luz da vida para viver neste mundo e para viver sob toda a eternidade. A luz de Deus para viver neste mundo significa viver em comunhão com Cristo, rejeitando e lutando contra o pecado em sua própria vida e testemunhando a graça da salvação de Deus às pessoas. A luz de Deus faz isso. A luz para a vida eterna começa aqui já e agora, conhecendo a verdade de Deus, obedecendo e se submetendo à sua palavra. Ele diz em João, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Onde é que começa a vida eterna? Aqui, conosco. Como? Conhecendo a pessoa de Deus e a Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro. O que é que ele faz aqui, irmãos, em João capítulo 8? Ele traz luz, ele traz vida para o coração dessa mulher. Concluindo, irmãos, a nossa exposição de hoje. É justamente nesse contexto de rebelião e incredulidade, conspiração e cegueira a respeito de Jesus, provocado pelo pecado, que ele se apresenta como a redenção de Deus. Eu sou a luz do mundo. Na afirmação de Jesus está explícito a realidade das trevas no coração do ser humano. Está explícito a cegueira crônica a respeito de Deus, provocada pelo pecado. Está explícita a graça misericordiosa de Deus, superabundando neste mundo em trevas, com sua luz, para que seu povo tenha os olhos abertos para Cristo e sejam salvos da culpa e da condenação eterna. Jesus é a luz de Deus para um mundo em densas trevas. Pense nisso, irmãos, pense nisso. Qual a fonte da luz que tem iluminado a sua vida? Muitos têm buscado a luz em fontes erradas, que trazem mais cegueira e mais trevas ainda. Só a luz de Deus em Cristo é a fonte verdadeira, que ilumina a sua vida neste mundo e te lança na vida eterna. Algumas aplicações práticas para a nossa vida, sim, para a nossa vida. Primeiro, examine a Escritura, pois é somente nela que você vai encontrar a fonte da luz de Deus, Cristo Jesus. Não deixe se levar pela religiosidade das suas crenças e convicções. Isso trará
cegueira espiritual e atrofia no conhecimento de Cristo, tal qual os fariseus e escribas estavam aqui nesse contexto aqui, completamente atrofiados e cegos, tendo ali a exposição da lei, a lei revelava Cristo, a lei revelava o Messias, a lei revelava o perdão de Deus, mas eles não conseguiam perceber isso aí, por causa da religiosidade que cegava a vida deles. Se disponha, se esforce para estudar a Escritura, observando cada detalhe da revelação de Deus para a sua vida. É precioso demais isso aqui, irmãos. Os religiosos do texto interpretaram mal a lei e a graça de Deus em Cristo. Não faça isso. Não interprete a vida espiritual a partir das suas convicções religiosas. Isso não funciona. Se renda aos princípios bíblicos. Se renda à palavra de Deus. Quinto, a luz do mundo apontava para a redenção de Deus em Cristo. Não se deixe levar pelas luzes do mundo, achando que elas vão lhe dar a visão correta da vida. Não vão. Não vão. E sexto, encerrando aqui o nosso sermão, o maior sinal da redenção de Deus para a humanidade está revelado na cruz de Cristo. Ali, a luz de Deus resplandece para todos que se arrependem dos seus pecados e creem nele. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de seguirmos a Cristo quebrantados e reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão dele e testemunhando a sua graça para todos. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, encerrando. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, pela graça derramada sobre nós, pela bênção que ela é, Senhor, pela luz que ela traz ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar dessa graça redentora de Deus em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a vida do outro sem acusá-lo dos seus pecados, mas orar por eles, perdoá-los, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos essa maturidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Se tivermos oportunidade de chegar junto de alguém e falar para ele do teu evangelho, pregar a tua palavra, Senhor, e deixar que o teu Espírito Santo faça, convença ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Pai. E que ele prove a graça redentora de Deus na vida dele. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor. Vem, Jesus. Deus abençoe, irmãos.